Boa noite, gente. Estamos aqui em mais um episódio do Lifecast. Hoje, com uma pessoa que já veio aqui, que faz parte da minha vida, que faz parte da minha construção como pessoa, antes mesmo de já ter vindo até aqui. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai poder agregar muito na vida de todos vocês. Vai trazer muita luz, vai trazer muita verdade sobre o que realmente importa nessa vida. Então, acompanha a gente, que vai ser super especial. Então, com vocês hoje aqui, Marcos Bulhões, que é escritor, palestrante, ajuda muitas pessoas com inteligência emocional e cheio de Deus, cheio de propósito. E são essas pessoas que fazem sentido na minha vida, que fazem esse projeto tocar, porque é dessas pessoas, dessa mensagem que traz a minha força também para seguir. Então, o que faz sentido para mim, eu quero passar para o mundo, porque eu gosto de viver em verdade, em propósito e com Deus alinhado, sabe, Bulhões? Porque senão a gente não consegue seguir em frente, senão não faz sentido. Então, quando eu digo o propósito da vida fazer sentido, eu também estou falando de Deus. Não tem como eu desconectar essa mensagem. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço a amizade e a oportunidade de dividir esse espaço tão especial com pessoas especiais que, através desse programa, dos cortes, daquilo que nós vamos partilhar aqui, vão poder fortalecer-se e tornar-se melhor. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o processo de uma melhor versão, ele não é instantâneo, ele é gradual. Então, o nosso processo é diário. Um dia é melhor que o outro. O processo não é linear. Mas se nós podemos melhorar o dia de alguém, que possamos fazer. Acredito que o sentido da vida está muito alinhado nisso e, principalmente, acredito que Deus nos chamou para isso. Então, conta comigo. É um prazer voltar aqui e vamos juntos. Muito obrigada mais uma vez. E isso também, né? A gente entender isso é a gente entender muito mais sobre a mensagem do que apenas nós como os mensageiros, que eu acho que muda tudo, que é o que faz a gente ver essa vida de uma forma diferente, sabe? Que eu acho que quando a gente entende o que é propósito, o porquê que a gente está aqui, o dia tem mais vida, tudo faz mais sentido. Né? As dores, elas também fazem sentido. E para você, como que é viver em propósito hoje com tantas pessoas precisando da sua mensagem? Porque você se colocou a serviço da mensagem, né? Não é sobre o Bulhões. E como vai para você viver assim todos os dias da sua vida e passar isso adiante? Em primeiro lugar, é um privilégio. E, em segundo lugar, uma grande responsabilidade. Eu poderia sim inverter essa ordem, como fiz outras vezes, mas sempre que nós colocamos apenas a responsabilidade no foco do nosso chamado, ou até mesmo da nossa vocação, nós tendemos a perder energia e com isso também perdemos performance, porque damos ouvidos a sombras de crenças limitantes que vão posicionar para nós que não somos dignos, merecedores ou até competentes de executar aquilo que estamos executando. Portanto, em primeiro lugar, eu coloco o privilégio, que é levar essa mensagem de transformação e também ser transformado por ela. Acredito muito, Cíntia, que no nosso processo de posicionamento, nós transformamos na medida que somos transformados. Porque se não fosse assim, não teria muito sentido, ou até seríamos incoerentes com aquilo que nós acreditamos ou levamos. Então é um privilégio e uma grande responsabilidade. Confessando a você que não é fácil, é complexo, desafiador e, como diz um amigo meu, o propósito, ele sangra, mas eu prefiro sangrar ao lado de quem sangrou por mim do que permanecer intacto longe dele. Exato. E às vezes as pessoas têm medo, né? Dessa ferida, dessa dor que a gente precisa passar. Porque dor é crescimento também, né? É onde a gente tira várias crenças, onde a gente se conhece. Eu acredito muito que Deus ele está completamente alinhado ao nosso autoconhecimento. Para você também isso é bem claro? Sim, acredito que esse alinhamento ele está na perspectiva de que quanto mais de Deus eu conheço, mais de mim é revelado. E eu digo isso porque, sem conhecer a Deus e conhecendo apenas a mim, sendo muito sincero contigo, eu não vejo grandes vantagens.
posso ver potencial, posso ver qualidades, mas enxergo um abismo entre aquilo que eu acredito que posso ser e o que de fato eu posso ser. Eu acredito, inclusive, que aquelas pessoas que têm um potencial, junto com esse potencial, tem também o estigma do talento, que é a recusa ao chamado. Ou de maneira intencional, eu não quero fazer isso, ou de maneira não consciente, ou seja, não consigo transformar o meu potencial em potência. Mas ao entender que o seu propósito anterior a ele existe uma vocação, e a ele nós chamamos de chamado, as coisas vão mudando. Porque na medida em que eu conheço mais do Senhor, eu também vou conhecendo mais sobre mim. E aqui eu descubro algo muito valioso. Eu sempre falei sobre amor próprio. E até hoje as pessoas falam sobre isso. Mas eu descobri uma coisa que mudou a minha visão sobre amor próprio. Eu acredito que o caminho para o amor próprio, ele não nasce diretamente de mim. O caminho do amor próprio, ele vem de Deus. Eu não consigo me amar por aquilo que eu sou, porque nem sempre eu sou bom, nem sempre eu sou assertivo. E muitas vezes, às vezes, nem eu quero ser eu. Mas quando eu entendo que Deus ele me ama, eu me pergunto, quem sou eu para não me amar? Quem seria eu para recusar esse amor, esse sentimento? Se Deus ele me perdoa, quem sou eu para não me perdoar? Então, o meu aperfeiçoamento e o meu autoconhecimento, ele parte do princípio que eu busco ao Senhor. E ele me revela não apenas quem eu sou, mas quem eu posso ser além daquilo que está nas minhas expectativas ou das minhas limitações, porque sobre a minha vida e sobre a sua vida, Deus ele tem uma palavra. Essa palavra não está ligada ao tempo, porque ligada ao tempo, Davi seria para sempre pastor de ovelhas. Ligado ao tempo, Moisés seria um menino cuja mãe abandonou. Ligado ao tempo, eu seria um filho que perdeu o pai e morava numa favela. Você seria uma menina que tinha talentos em uma cidade pequena. Mas quando Deus ele olha para nós, ele enxerga em uma visão de eternidade. E na eternidade já aconteceu. Portanto, quando nós nos conectamos a Ele e buscamos aproximar, não apenas daquilo que Ele nos oferece, mas também daquilo que Ele é, nossa vida é transformada, porque estaremos alinhados com a promessa e com a vontade. E claro, com o sentimento de amor, entendendo que fazer a vontade de Deus não é um peso, é um privilégio. Perfeito. E como você aconselharia... Mas assim, corta, tac. Vai cortar não. O que você... Como uma pessoa poderia identificar o seu chamado? Porque depois que a gente descobre é tudo muito claro, né, pra gente. Mas ainda tem aquela fase que a pessoa não sabe quem ela é direito, não sabe às vezes nem do que gosta. Ainda mais nesse mundo de hoje, né, que é tanta informação, é tanta comparação. Para você, como uma pessoa poderia entender realmente a essência da vida dela? Eu acredito que o chamado, ele está ligado diretamente àquilo que nós chamamos de dor. E você vai perceber diretamente que quando Deus ele te chama, você vai passar por uma dor muito pessoal. E lá na frente, você ajudará outras pessoas a resolverem esse problema. Se hoje eu falo sobre comunicação, é porque houve um tempo em que eu não conseguia me comunicar. Se hoje eu falo sobre relacionamentos, é que houve um tempo em que era impossível se relacionar. Se hoje eu falo sobre resistência, é porque houve um tempo em que eu pensei em desistir. E todos aqueles que nesse momento estão passando por um desafio, por um deserto, por um problema, a minha mensagem a eles é: não pare, continue. É curioso porque quando você encontra uma das pedras preciosas de mais valia da nossa geração e de todas as outras, que é o diamante, você vai descobrir que para encontrar diamantes é preciso cavar um poço muito fundo. Você quer encontrar coisas valiosas? Você vai ter que passar pelo fundo do poço. Porque o fundo do poço não é um túmulo. O fundo do poço é uma fábrica de diamantes. E é exatamente no fundo do poço, aonde talvez você esteja sozinho, que Deus ele vai se revelar a você. Jeremias estava no fundo de um poço. José estava no fundo de um poço. Quando entramos no fundo do poço, Deus ele nos mostra que a visão que temos e precisamos seguir é a mesma. Porque quando você está no fundo do poço, para onde você olha?
Para o alto. E quando o salmista escreve, é do alto que vem o meu socorro. Então, quando nós enxergamos que essa dor que nós passamos, ela não é um ponto final, nós vivemos então o processo. Em primeiro lugar, existe um chamado. Em segundo lugar, existe um processo. Quando você busca o diamante, colhe ele ali no fundo do poço, ele vai ser processado. Porque nesse processo existem pedras que são parecidas, mas não são genuínas. E o processo ele vai testar até onde você quer de verdade viver aquilo que você fala. Porque falar que você quer viver quando tudo está bom é simples. Agora, e quando a sua família não acredita em você? Quando talvez o seu cônjuge não acredita em você? Quando às vezes você está perdendo a fé em você. Então esse processo ele vai testar se de fato aquilo que você acredita é real e se a sua fé está alinhada com a vontade de Deus. A partir desse momento você passa por uma terceira fase, e nessa terceira fase é preciso que haja brilho. E para que haja brilho é preciso que haja uma resistência. As pedras vão ser lixadas e nesse processo é doloroso. É doloroso perder amigos, é doloroso perder amores, é doloroso perder empregos, mas esse processo de perda, na verdade, não são apenas perdas, na verdade é um processo de lixamento. Então você vai, de fato, se lascar literalmente para que esse brilho ele venha à tona. E eu acredito, aqui sim, que você entende o seu chamado, quando você entende que aquilo que você está passando não é para sua destruição. Deus, ele pode usar o seu choro hoje para consolar alguém amanhã. Mas de maneira mais prática, existe aquilo que eu chamo de protocolo de testagem. O que dá prazer em você? O que você gosta de fazer? Você gosta de falar? Tem gente que gosta de falar, mas é tímida. Existe um segredo aí. Você gosta de cuidar de pessoas? Existe um segredo aí. Pô, você gosta de números? Existe um segredo aí. Deus ele coloca dentro de nós não apenas aptidões, mas uma paixão que naquele momento pode ser até incoerente com a nossa realidade. E você vai ter que escolher em um determinado momento se você vai querer ter uma vida segura diante daquilo que você tem, seja emprego, carreira ou até um relacionamento, ou se você vai ter que fazer aquilo que você ama. Só que quando você toma a decisão de fazer aquilo que você ama, ainda que no começo não dê certo, vai dar certo lá no final. Eu sempre preferi ser um fracasso naquilo que eu amava do que um sucesso naquilo que eu não via significado. Nossa, perfeito. Me vejo muito, muito, muito todo o meu processo nisso. E é muito gratificante, né? Porque por mais árduo que seja a caminhada, você se torna uma pessoa muito melhor, mesmo sabendo que você vai lidar com os desafios, com as pedras no meio do caminho, é muito melhor do que você viver uma vida cômoda, para agradar os outros, né? E quando você traz essa questão de abandonar pessoas, né? Seja amizades, às vezes opiniões, isso é muito real. Porque quando você passa a viver, né, realmente o que Deus quer que você viva, existe realmente esse lixamento. Acredito eu, até que para outras pessoas possam preencher, que estejam alinhadas ao seu propósito. Então, eu acredito que as pessoas também têm muito medo de ficarem sozinhas, porque elas vão ter que abandonar muitas relações. Eu mesmo passei por situações onde eu tive que abandonar amizades no sentido de perder o propósito. Não é de maldade, não é de... Sabe, perder o propósito. E eu precisei passar isso adiante. E eu vi que da forma que eu recebi foi uma forma de ataque. Porque elas não estavam mais acostumadas. Elas não estão acostumadas com a Cíntia em essência. Então, para mim, dizer esse não foi muito nobre. E eu peguei um insight disso, sabe? Dessa questão de você dizer não e, ao mesmo tempo, eu olhar, peraí, as relações que eu tenho hoje, que estão no meu dia a dia, você, outros amigos que estão nesse contexto de buscar o seu propósito, de viver o seu propósito, me trazem vida. Ali era onde eu vivia a minha vida cômoda. Eu gosto de trazer o meu exemplo para que a gente consiga até encaixar o que você está dizendo e para que outras pessoas possam refletir. Não é falta de amor, não é falta de carinho, nem de gratidão a pessoas que passaram. Mas é porque perdeu o sentido. E a gente precisa estar muito preparado para lidar com isso, né? É verdade. E por que, na sua visão, que isso acontece?
Eu acredito que esse desalinhamento, esse afastamento, acontece porque são ciclos. Existem primaveras, existem invernos, há o verão, há o outono. Existem pessoas que vão passar pela nossa vida e vão abrilhantar a nossa vida e vão trazer graça na nossa vida, mas não vão permanecer ali, porque era uma fase e era um momento. E existem outras que vão permanecer conosco, que fazem parte da nossa vida. Portanto, eu aprendi uma regra que... Isso daqui eu chamo de a regra do cemitério. Talvez um dos lugares, talvez um dos mestres mais sábios para nos ensinar, e os conselhos mais preciosos estão nos cemitérios. No cemitério, quando eu enterrei o meu pai, eu aprendi uma verdade que me acompanhou durante a minha vida e que custou muito naquele momento e que depois fez sentido. E a regra é que as pessoas não são nossas, elas estão conosco. Essa verdade não deveria trazer dor ao nosso coração ou desespero para que tenhamos medo de se entregar, ter amigos, amores ou se conectar, não. Mas essa verdade tem que trazer à tona a realidade que a vida é um sopro e que cabe a nós valorizarmos o tempo que nós temos com essas pessoas, porque não há garantias. Pode ser que hoje você tenha alguém na sua vida que é muito especial e amanhã essa pessoa se afaste. E ninguém tem errado com ninguém. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as prioridades. As pessoas necessariamente não se afastam apenas por crises. Existem pessoas, eu tenho certeza, que se você pegar o seu celular, você vai falar, poxa, faz tempo que eu não falo com essa pessoa, ela é tão especial, Sim. Não houve um problema. Mas vocês mudaram e faz parte, está tudo bem. Chega um momento que a Lua está mais perto da Terra. Chega um momento que ela está mais distante. A vida é assim. Portanto, cabe a nós entendermos isso e, na mesma forma que nós buscamos que as pessoas aceitem a nossa distância, aceitar a distância que as outras pessoas tomam de nós, com respeito. Às vezes, nós temos essa dificuldade, talvez, porque há aí um sentimento de rejeição. Poxa, aquela pessoa se afastou de mim, ela me rejeitou. Não necessariamente. Ela tem os problemas dela. Ela está passando por outro processo. E cabe a nós entendermos isso. Por isso que deixar partir também é um processo de saber ficar bem. Eu acredito que você só deixa partir quando você entende o que é ficar bem. E faz parte. Cabe a nós não nos apegarmos à ideia de posse, Sim. mas à ideia de posso. Eu posso ser feliz aqui. Mas se a partir do momento essa pessoa mudar o rumo dela, faz parte. Tudo bem. O que eu vou carregar dessa pessoa não é a presença dela apenas, mas as memórias. Sim. Porque uma vida de lembranças é uma vida que vale a pena ser vivida. Perfeito. E você? Por que você acha que as pessoas se afastam de nós? Por que nós nos afastamos? Por que a vida é esse cobertor curto que às vezes você levanta e cobre os ombros e os pés ficam de fora? E quando você traz alguém para perto, alguém vai embora. E quando algo dá certo, uma outra coisa se fecha. Eu acredito que está tudo alinhado a um propósito maior, que nós ainda não conhecemos. Eu não acredito no final de algo. Eu acredito no que estamos vivendo aqui e agora. Então, na minha concepção hoje, eu ter pessoas próximas a mim, as que estão próximas a mim, é porque estamos indo para algum lugar. Em conjunto, em propósito. Porque eu escolho viver em propósito. E para mim, propósito é sobre servir, sobre amar o próximo. Então, essas pessoas que estão ao meu redor são pessoas que também entenderam isso. Essas pessoas fazem sentido. Da mesma forma que é super compreensível pessoas que possam afastar, né, que podem afastar da gente pela perda de propósito, não pela perda de amor. Porque eu acredito que quando estamos vivendo em função de algo que é específico nosso, para que atinja outras pessoas que vão precisar da nossa mensagem, nós também precisamos de outras pessoas. E essas pessoas, elas também precisam estar alinhadas ao nosso chamado. Porque para mim, por exemplo, seria incoerente eu trazer aqui, por exemplo, uma pessoa que não gosta de pessoas, que acha que o mundo é frio, que só quer falar de dinheiro. Para mim não faz sentido, porque não é sobre números também. Então eu acredito que essa balança é de acordo com o que eu escolho caminhar. E tá tudo bem, a gente, igual você falou, acredito que tem pessoas que vão ficar, outras vão passar por nós,
e tem outras que vão embora. Mas para mim tá tudo alinhado a Deus. A partir do momento que eu escolho caminhar assim. Lá atrás, talvez por erros meus. Quando eu não tinha encontrado o meu propósito de vida. Às vezes pelo meu jeito de ser, às vezes porque eu posso ter magoado alguém. Ou da mesma forma que alguém pode ter me machucado e esse vínculo acabou. Hoje eu escolho viver em propósito e com isso eu consigo olhar muito mais pro que eu tenho, sabe? É curioso, porque você falando dessa forma, eu me lembro de uma história que eu gosto muito, que é da mulher do poço de Jacó. E quando Jesus ele está chegando no poço, ele na eternidade tem um encontro com a mulher samaritana, mas antes de se encontrar com essa mulher, ele chama os discípulos e fala para os discípulos irem comprar comida. E curiosamente ele está falando para os discípulos, vão lá, eu quero ficar sozinho. Se Jesus naquele momento talvez chegasse com os discípulos, quando aquela mulher visse todos aqueles homens, ela podia recuar. E para que aquilo não acontecesse, Deus ele afastou alguém. Então tem momentos que Deus ele vai permitir gente sair da sua vida para não atrapalhar o propósito. Exato. Por mais que você queira que aquilo não aconteça, mas lá na frente vai dar certo. Cabe entender a nós, por mais difícil que seja, que as nossas vidas não estão à revelia do tempo. Nossas vidas seguem um propósito, um roteiro. E aquele que escreveu o roteiro da nossa vida, ele não falha. Portanto, se Deus ele permitiu que alguém fosse embora, tá tudo bem. Ele entende. E no final a conta fecha. E eu acho que isso faz muito sentido, porque eu acho que tem um período, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu, de sair de um lugar, ter uma caminhada sozinha, que era eu e Deus, e de repente eu não estava mais sozinha. Tudo, eu já tinha pessoas, eu já estava vivendo realmente o que eu queria lá atrás, no sentido de aqui eu posso ser eu, aqui eu posso falar dessa forma. Então, você enraizar o seu propósito é muito doloroso, porque você precisa entender que quando você entende que você precisa abandonar pessoas, você também tem que entender que vai ter um período que é o deserto, né? Que é você e Deus. E nesse período você só se apega ao alto realmente. E depois que as coisas começam a florescer, como se fosse uma raiz, né? Ela embaixo da terra, ninguém tá vendo nada. Mas quando ela começa a florescer, a vida é manifestada, sabe? E eu acredito muito nessa união de propósito. Igual o que a gente está fazendo aqui, para mim, isso é onde se conecta. E para você, como identificar uma pessoa alinhada ao seu propósito de vida? Como as pessoas podem, que estão em casa, elas podem identificar se são pessoas realmente relacionadas ao que Deus quer para elas. Porque é muito duro você sair de um lugar onde você era seguro, com pessoas, e você entrar em um mundo completamente novo. E você saber identificar isso, você sair dessa zona de conforto. É muito duro também. Você confiar, você poder ser você. Então, para você, como identificar isso? Acredito que pelo menos são 3 perguntas que você pode se fazer em relação a essa pessoa. A primeira pergunta é, ela acredita nas mesmas coisas que eu? Isso é fundamental. Porque quando nós falamos sobre isso, falamos sobre princípios. E esses princípios, quando não estão alinhados, lá na frente vai dar errado. Então, se você acredita em princípios que a outra pessoa não acredita, valores sobre lealdade, sobre fidelidade, vai ter problema. Então, é muito comum que pessoas, e eu dou um exemplo, aqui, vamos supor que você seja casado ou casada e você tem amigos ou amigas que são solteiros, e até que tudo bem. Só que essas pessoas, de alguma maneira, elas buscam trazer você para o mundo delas no sentido de que, pô, você não precisa ter esse cara, ou você não precisa ser fiel. Aí há um problema. Porque se existe alguém que é infiel e te influencia, logo, logo você vai achar que a infidelidade é natural. E isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece de uma maneira sutil. Machado de Assis diz que o uso acomoda a gente às circunstâncias. É como o sapo que você coloca na panela. Se você coloca de uma vez, ele pula. Se você vai esquentando a água, ele permanece. Daqui a pouco você cruzou uma linha que você antigamente, lá atrás, achou que nunca cruzaria. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se vocês estão alinhados em valores. E o valor é fundamental. O que vale para mim? Para você vale só o dinheiro? Não, para mim vale o tempo. Para mim vale a família.
Para mim vale a minha paz. E se você está disposto a sacrificar tudo isso, eu posso até gostar de você, mas a gente não vai andar lado a lado. E em terceiro lugar está a reciprocidade. É recíproco? A maneira como eu entrego é a maneira como eu recebo? Ou será que existe um déficit aí? Se há um déficit, esse déficit é intencional? Porque, infelizmente, existem pessoas que fingem que são especiais para nós até que você não precise mais dela. Ou até que ela não precise mais de você. Então, existem pessoas que, quando estão precisando de você, elas vão atrás de você, vão chamar você pelo apelido, vão tratar você com carinho, mas basta não precisarem mais que vão se afastar. E aí eu sempre faço uma pergunta. Se de madrugada seu carro quebra, você tem alguém para ligar? Se o seu filho fica doente, quem vai te emprestar um carro? Quem vai te dar uma carona? Será que essa pessoa está contigo? As pessoas dizem, estamos juntos até o fim. Mas será que é até o fim da frase? Ou será que é até o fim da vida? Essas perguntas são interessantes, porque embora existem pessoas que eu admire, existem pessoas que eu reconheço o sucesso, eu não faria igual. Então é fundamental que você esteja alinhado nesses 3 pontos para que você saiba onde você vai e com quem você vai. Minha mãe sempre dizia para nós, eu nasci numa favela, que se você anda com gente errada, você é gente errada também. Porque quando o couro come, ninguém quer saber se você está mal acompanhado. Então eu acho que isso é fundamental. E às vezes é preciso que nós nos posicionemos quando existem essas diferenças. Porque se a gente não se posiciona, em algum momento a gente está aceitando. Se você não sai do grupo de WhatsApp que só manda porcaria e pornografia, em algum nível você aceita. Se posicionar em algum nível, abrir mão de alguma coisa. Só que quando você abre mão de alguma coisa, você está mostrando quem é você. E quem não valoriza quem você é, não vai servir para estar contigo. Exato. E entender isso, né, é muito importante para que fique claro. A partir do momento que a gente tem clareza, o sim e o não também fica muito claro. Inclusive para você dar o sim e você dar o não, que é muito importante. E para você, quando a gente fala de intensidade, a gente tem uma parcela de pessoas, né, que critica pessoas intensas, enquanto a gente tem outra parcela que adora pessoas intensas. No meu ponto de vista, a intensidade, ela é muito válida quando se tem autoconhecimento. Quando não se tem, você pode ir contra você mesmo, né? E para você ser intenso é algo bom ou ruim, e como você enxerga a intensidade e o que você acredita que essas pessoas carregam dentro do coração delas, que escolhem viver a vida dessa forma. Intensidade, para ser bom ou para ser ruim, é preciso que haja um elemento a mais. Então, o que determina se ser intenso vai ser bom ou se é ruim é a responsabilidade. Intensidade sem responsabilidade é como um carro extremamente potente na mão de alguém que não sabe dirigir. É muito arriscado. Responsabilidade nas mãos de alguém que é intenso é diferente. Porque essa pessoa que é responsável vai saber usar a intensidade da maneira certa, na ocasião certa e com as pessoas certas. Pessoas intensas que não são responsáveis se entregam de primeira na mão de pessoas que não vão cuidar delas. E depois podem se sentir desperdiçadas. Mas, poxa, você colocou seu coração na mão de uma criança. Eu sempre faço essa pergunta e eu gostaria de trazer essa pergunta aqui. Eu faço nas minhas Claro, lives. está à vontade, está em casa. E eu sempre digo assim, você, Cíntia, você daria o seu celular na mão de um desconhecido? Não. Não daria. Não. E por que as pessoas se sentem tão confortáveis em entregar o coração na mão de pessoas que elas não conhecem? Exato. A intensidade é conhecer-se ao ponto de saber o seu valor e a hora certa de se entregar. Pessoas intensas nem sempre são pessoas descontroladas. E às vezes as frustrações para as pessoas intensas servem para ensiná-las que a intensidade é como a chama. Vai ter pessoa que vai precisar ou merecer de você apenas uma fagulha. E outras pessoas, sim, vão merecer de você toda essa chama. Então, sobre essa intensidade, é preciso que você saiba com quem você está se relacionando e a maneira de se entregar.
Porque se você não tem essa responsabilidade, é muito complicado. Nossa, você me trouxe à mente dessa mesma situação que eu passei não tem muito tempo, com essas pessoas que fizeram parte da minha vida, que não é que deixaram de fazer, tanto que para mim é tranquilo eu chegar e falar, estou me retirando porque não vejo sentido e tá tudo bem. Mas quando a pessoa te ataca de uma forma... Eu vou entrar nesse contexto, eu não consigo não ser real, não expor o que precisa quando entra em contextos assim. Sim. Que eu acredito que outras pessoas também passam por isso, sabe? Então, o contexto foi o seguinte, eu me retirei de um grupo onde não fazia mais sentido, não é que não tem amor, mas me retirei por não fazer sentido e até mesmo por ter certas relações individuais sem ser dentro de um grupo em algo simbólico. E eu recebi de volta, eu saí com muita educação, mas o que eu recebi, o primeiro ataque foi a minha intensidade e questionaram sobre a minha saúde mental. O seu problema é esse. Você é muito intensa, acredito que você esteja precisando de ajuda, porque eu disse um não. Mas eu disse um não com paz. Eu falava, gente, assim, sabe, as pessoas também do outro lado... É muito louco isso, sabe? E eu falei, eu tô muito bem. É por isso que eu tô fazendo isso. Respondendo sempre sem ser de forma de ataque, mas como pode, sabe? As pessoas chegarem nesse ponto. Cara, eu tô tão bem, eu tô igual a gente tá falando, eu acho que eu tô nos melhores momentos da minha vida comigo. E eu fui questionada por isso, sabe? E acredito que muitas pessoas são questionadas quando elas se posicionam, mas nesse contexto entra. As pessoas eram acostumadas com a Cíntia intensa de outra forma. Não com a de hoje. Que ela toma atitude. Sim. Mas isso é sobre balança mesmo. O que faz sentido, o que não faz. Onde eu vou dar o meu tempo, onde eu não vou. E não é sobre... Nesse contexto, onde eu tenho pessoas tão incríveis que eu posso ligar 3 horas da manhã, aí é problema de saúde mental? Nem sempre. E isso revela mais sobre as outras pessoas do que sobre você. Quando você se afasta de alguém e aquela pessoa fala sobre você, isso revela mais sobre ela do que sobre você. Porque o fim da amizade não significa o fim dos valores. Porque se alguém precisa da sua ausência para falar sobre você, então eu acredito que ela está falando mais sobre ela. Isso também já aconteceu comigo. E o que eu aprendi com isso é que as pessoas que falam pelas nossas costas são aquelas que não merecem estar do nosso lado. Porque se você está disposto a atacar alguém pelas costas, você não vai estar disposto a pegar na mão. Cabe a nós entendermos 2 coisas. Primeiro, por que a gente permitiu essas pessoas entrarem na nossa vida? Porque lá na frente a gente não pode cometer esse mesmo erro. E segundo, devolver essa ofensa com o melhor dos remédios, com o perdão. Sim. Porque o perdão, ele traz para nós a desconexão. Sim. Então, a melhor maneira de reagir é de maneira indiferente. Entendendo que aquilo que a pessoa está fazendo é mais sobre ela do que sobre você. Com isso, você vai poupar a sua saúde mental. Porque, infelizmente, não dá para combater pessoas que estão dispostas até o último minuto mostrar apenas a versão delas dos fatos. Então, eu aprendi que se afastar dessas pessoas e, principalmente, se tornar indiferente a elas é o que vai nos levar para frente. Sim. E eu acredito que se você conhece uma árvore pelos seus frutos, a vida de cada um vai corresponder. Se hoje você é quem você é, se hoje eu sou quem eu sou, e as pessoas são quem as pessoas são, não é por acaso. Cada um planta o que colhe e cada um colhe o que planta. Perfeito, perfeito. E para você, a gente vive em uma sociedade que as pessoas estão confundindo muito o que é amor. Né? Muito com... porque tem essa questão da dependência emocional, né? Umas nas outras, seja em amizade, família. Acredito que o contexto familiar também é muito importante. Você entender o que é seu, o que é do seu pai, o que é da sua mãe. Mas para você, sobre o amor mesmo, da forma mais literal para você, o que seria o amor? É curioso porque o Machado de Assis, ele diz que a melhor definição de amor não vale um beijo de moça namorada. E ele está querendo dizer que, por melhor que seja a definição, um beijo só rouba toda a definição.
Porque na real é que o amor ele não é definido, o amor ele é sentido. E quem me ensina isso é Deus, porque João ele escreve que o verbo se fez carne. É como se não desse para o ser humano entender o que é a definição de amor. Então o amor ele se transformou em carne e osso e se tornou gente. E eu acredito que o amor é isso, é ser gente. Sim. Ser gente de verdade e criar de maneira de verdade. Então, quando eu amei a minha esposa, nós criamos outras versões. E dentro dessas outras versões, nós criamos uma outra pessoa, que é a nossa filha. E através da nossa filha, nós também criamos outras histórias. Então o amor é essa força criadora que ela proporciona a você perpetuar a espécie, perpetuar a história e perpetuar a esperança. Porque outras pessoas que vão olhar para você e vão vê-lo vitorioso, vão entender que vale a pena amar. E, portanto, se eu pudesse definir o que é amor para mim, eu definiria o amor como Deus, eu definiria o amor como Lila, eu definiria o amor como Heleninha, e eu definiria o amor como Marcos Bulhões, porque as nossas definições de amor é para quem nós entregamos o nosso coração. Então nós vivemos em uma geração onde constantemente as pessoas dizem não entregue o seu coração a ninguém. Eu não concordo. O problema não é entregar o coração, o problema é escolher a pessoa certa para entregar o coração. E a pessoa certa, ela é aquela que faz dar certo, mas sobretudo é aquela que está alinhada com aquilo que você, mais uma vez, tem como valor, tem como propósito e tem como entrega. Porque isso volta pra gente, né? Todos Sempre os volta. nossos questionamentos é sobre a gente. Todas as nossas relações é sobre a gente. Né? E eu Sim. acho que a humanidade ela tá precisando olhar para dentro urgentemente. Porque é justamente isso. Relações vazias, amizades muito superficiais, conexões muito... Eu vejo até nesse meio nosso de comunicação que eu observo, que para mim é básico, mas eu falo, gente, como uma pessoa tem dificuldade de fazer o básico, que vem educação, gentileza, que eu acho que a comunicação é isso, sabe? Que tá faltando muito nos relacionamentos no geral, porque as pessoas estão com medo de mergulhar umas nas outras. Elas querem ficar na superfície o tempo todo. Sendo que a vida acontece na hora que eu te conheço, você me conhece, a fundo, meu coração. Quais são as minhas intenções diante do mundo? Né? Quais são as suas intenções diante do mundo? Mas as pessoas parecem que elas não querem mais conhecer umas às outras. Eu escuto vários casos, você também deve escutar, de pessoas que estão com medo também, sabe? Eu vejo em todos os contextos de relacionamento. Traumatizados. E na sua visão, por que vale a pena acreditar em pessoas? Eu acredito que vale a pena acreditar em pessoas porque o mundo não é ruim. Eu sei que existe gente mal. Já conheci algumas pessoas. Mas o mundo não é ruim. Só existe muita falta de comunicação e falta de entendimento. E vale a pena acreditar no outro. Porque Deus ele acreditou na gente. Entendeu? Se não houvesse mais esperança, o céu já teria se aberto diante dos nossos olhos, entendeu? E vale a pena sim. E para acreditar e confiar no outro, em primeiro lugar você tem que acreditar em você e confiar em você e se conhecer, para que você também não leve esse desconhecimento afora. Uma pessoa que não se comunica bem com ela não vai se comunicar bem com o outro. Alguém que se detesta provavelmente vai detestar o outro. Alguém que se sabota vai sabotar as outras pessoas. A forma como você se relaciona vai traduzir os seus relacionamentos. E, portanto, cabe a nós a missão, em primeiro lugar, de resolver quem a gente é. E, a partir desse momento, entender aquilo que nós queremos. Sobretudo, eu acredito que existem perguntas a serem respondidas com respostas que existem sim. E a primeira é, você quer ter um relacionamento? Você quer amar de novo? Você quer ter outra pessoa? Pô, Bulhões, eu quero. Eu não quero? Então tudo bem. Você vai fazer outra coisa. Mas se você quer, a segunda pergunta, você se ama? Porque se você se ama, vai ser mais simples. Não vai ser fácil, mas é mais simples. Em terceiro lugar, se você quer ter uma nova pessoa, para de visitar lugares antigos. Desinstale esse aplicativo que já te deu tanto dor de cabeça. Me dá prazer, só que o prazer que te gera não compensa o dano emocional que te causa. Entende? Então, esse é o ponto. Quando você muda a sua maneira de se posicionar,
e também muda os ambientes que você passa a frequentar, você está entrando em outras frequências. Eu costumo dizer, Cíntia, que a pessoa certa só aparece para a pessoa certa na frequência certa. Sim. Dou um exemplo para você. Vamos supor que você queira se relacionar com alguém de maneira séria, só que você frequenta lugares em que as pessoas não te levam a sério. Qual que é a probabilidade de você encontrar e se conectar com uma pessoa boa? Bulhões, mas toda regra tem uma exceção. Então quer dizer que você quer ser a exceção da regra, é muito mais fácil você ser mais a regra do que a exceção. Quando você ajusta essas posturas, você vai começar a se conectar com pessoas diferentes, porque agora sabe o que aconteceu? Você pensa diferente, você sente diferente e você tem uma nova postura. Então as pessoas que vão chegar até você serão outras e a frequência de atração vai ser diferente também. Você quer fazer um teste? Experimenta só mudar a maneira como você se veste. Você vai ver as pessoas te olharem diferente. Muda tudo. Experimente treinar e comece a perder peso. Você vai ver como as pessoas te olham, entende? Eu percebi isso. Quando você perde peso, você sabe do que eu estou falando. Quando você perde peso, as pessoas elas te tratam diferente. É incrível, então, né? ajustes de posturas físicas e externas já mudam a forma como as pessoas te veem. Agora imagina quando você muda o seu comportamento. Sim. Então, se você quer sim se conectar com outras pessoas e amar de novo, basta você se posicionar de uma nova maneira. E claro, Jesus ele disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não adianta você querer uma nova versão, repetindo padrões antigos ou escolhendo pessoas que deveriam ficar no seu passado. Exato, perfeito. Você trouxe um ponto muito importante, que é o ponto do autocuidado. Porque se eu me amo, eu me cuido. Que a gente entra nessas questões, eu gosto de trazer a questão do emagrecimento, do esporte, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes, de como isso mudou minha vida. Você também pratica, você também vive isso. Sim. E que é muito importante a gente colocar isso também como um pilar importante. Não é só o corpo, né? É a nossa máquina. E quando a gente entende que tudo está alinhado, que a nossa mente precisa do nosso corpo, o nosso corpo precisa do nosso espírito, o nosso espírito precisa também de tudo bem alinhado, tudo passa a ser mais leve. Sim. Você para de ir para academia achando que é um fardo. Você, automaticamente, você escolhe um prato mais saudável por amor, não é por Sim. dor. Então, tá tudo conectado. E eu gosto de trazer esse lado espiritual, esse lado até de inteligência emocional, que é o que você fala, para a questão do corpo. Por que não falar do corpo? Sim. Sendo que o autocuidado é muito importante, que a gente sabe que é o que já aconteceu comigo, que vem acontecendo com você também, o quanto isso é transformador. Para você, qual é importante, qual a conexão entre corpo com a mente e com o espírito? Eu vou te confessar uma coisa que eu acho que eu nunca falei abertamente em um programa, mas um dos momentos em que eu mais me conecto com Deus é nos treinos. Quando eu vou treinar, eu aprendi a fazer isso. Não aconteceu do dia para a noite, né? Quando eu vou treinar, eu coloco ou uma playlist com louvores ou uma pregação. E assim, eu me lembro inúmeras vezes em que eu cheguei para treinar e que naquele momento Deus ele falou comigo e eu tive um quebrantamento e eu senti que Deus ele estava recebendo aquela minha adoração naquele momento. Então isso é tão intenso e tão incrível. E aí quando esses dias eu vi e a galera tava postando que isso acontecia com a galera também. Eu falei assim, poxa, então isso não é por acaso. E isso acontece por quê? Porque nosso corpo é o templo de Deus. Então quando você exerce esse cuidado, esse autocuidado, não é apenas sobre estética. A estética é importante? Claro que é. Mas é sobre autocuidado no sentido de longevidade. Deus ele pode ter muitas promessas na sua vida, mas se você acabou com o templo, o que aconteceu? As coisas não vão fluir. Então essa responsabilidade que você toma de cuidar de si mesmo, ela vai fazer uma diferença muito grande. E é como nós falamos, poxa, você necessariamente não precisa fazer musculação, se bem que deveria, porque musculação, depois que você adquirir o hábito, é maravilhoso, né? É um momento assim de limpeza mental. Nossa. Vou ser sincero, né? O treino físico, ele às vezes tem muito mais a ver com saúde mental do que com saúde física também. Sim. É um momento de você se desconectar do mundo, desligar o celular. É uma dica que eu dou. Vai treinar, eu faço isso. Coloca no offline, esquece o mundo lá fora. Vai fazer o seu processo, vai viver o seu processo, porque o seu estado físico é uma materialização do seu estado emocional.
É uma materialização da sua mente. Perfeito. Cada repetição revela ali a sua constância. A progressão de carga também simboliza o quanto emocionalmente você está preparado para carregar mais peso. A sua resistência física através dos treinos ensina sobre o seu endurance emocional. Até que ponto você está disposto a resistir emocionalmente por aquilo que você sonha, por aquilo que você quer, aquilo que você acredita, aquilo que você está correndo atrás. A sua disciplina em ir todo dia está alinhada também ao quanto que você é disciplinado em prosseguir aquilo que você deseja. Quando você toma a decisão de mudar a sua alimentação e comer saudável e não ficar restrito a dietas que vão ser muito mais prejudiciais, mas ser sábio e principalmente usar ao seu favor o princípio de sacrifícios intencionais, que nós podemos chamar de renúncias. Quando eu deixo de comer uma coisa que eu sei que pode ser saborosa, mas que naquele momento para mim não faz sentido, eu estou avaliando emocionalmente, psicologicamente, que as tentações de outros cenários vão surgir. Sim. E quando eu abro mão dessas tentações, não significa que eu sou melhor do que ninguém. Significa que eu sei o que eu quero para mim. E quem sabe o que quer, está disposto a abrir mão daquilo que não precisa. Perfeito. Eu trouxe até um outro podcast que eu fiz com uma amiga minha, que eu tive problema com a compulsão, né, alimentar. Conta pra nós. Eu tô adorando esse podcast. Como é que foi isso? Foi muito louco. Foi ali na pandemia, minha mãe internou. Aí veio a questão que eu te contei, da musculação, que foi meu primeiro encontro, foi meu primeiro mundo que eu saí da minha bolha. E que eu comecei a me tornar uma pessoa melhor, conheci pessoas melhores, mas que pessoas que automaticamente também viam a minha essência. Que eu não me senti... Por mais que eu sabia a minha essência, com as outras relações que eu tinha, jamais eram relações de dor, de sofrimento, em todos os contextos. Sim. Eu aceitava muito pouco dos outros, sabendo o que eu entregava. Eu sempre entreguei mais do que recebia. Desde pequena, tá? Eu tive que ir para psicóloga com 4 anos de idade, porque eu ganhava uma boneca nova, eu dava para as minhas amiguinhas do meu prédio, 4, 5 anos. Eu não me achava merecedora. Então, quando eu caí no meio, onde todo mundo se ama, onde todo mundo se cuida, onde todo mundo tem propósito de vida, mas ali eu me sentia confortável em ser eu, mas ao mesmo tempo eu não me sentia confortável. Então, veio esse contexto onde eu saí de um mundo, caí em outro muito bom, que ali foi o meu despertar com Deus. Sim. Que eu falo, eu já fiz várias postagens. O meu encontro verdadeiro, eu conheço Jesus desde pequena, mas o meu encontro com Jesus foi dentro da musculação. O meu encontro. E te digo mais, eu falei com você, na verdade, eu aceitei Jesus com 8 anos. Eu fui batizada pelo Espírito Santo, eu me feira do Arnold há 3 anos atrás. Que Deus usou um pastor, enfim, isso é um outro contexto que eu nunca contei pra ninguém. Conta pra gente. Foi... Adorei, gente. Já pode fazer um podcast, né, gente? Foi um contexto de que fui passar 4, 5 dias com atletas de fisiculturismo. Não conhecia ninguém pessoalmente, mas a gente já trocava mensagem. Por estar no mesmo patrocinador, era algo que a gente precisava ficar juntos. A realidade já era completamente diferente até de dentro da minha casa. Dieta, treino, vamos treinar, todo mundo, aquela coisa toda, ok. Nesse dia, eu cheguei na feira, eu já tinha perdido aí 40 quilos, tá? Mas eu não me via daquele jeito. Aí, nesse dia, o que aconteceu? Cheguei na feira, naquela barulhada toda, aquele tanto de atleta de fisiculturismo. Sempre fui de fazer amizade, isso é meu. Então, automaticamente, eu sempre tive pessoas ao meu redor. Ao ponto até de me confundir. O que era bom, o que não era. O que era real, o que não era. Pô, você é segura lá atrás também, porque eu tenho muita gente boa que veio da minha vida, né? Mas quando eu caí nesse mundo, eu fiquei muito confusa e muito perdida. Eu lembro que eu cheguei nesse dia na feira e falei assim, Deus, eu preciso de uma resposta. Por que eu tô aqui? Porque ao mesmo... Era uma mistura de sentimentos, sabe, Bulhões? E nesse dia... eu sou muito amiga do Renato, o Cariani. E nesse dia ele me parou, a gente encontrou e tal. Mas calada, eu só fui dar um abraço nele. Ele virou pra mim com o olho brilhando, sabe? Eu quero que você entenda só uma coisa. Não é você que precisa da gente. É a gente que precisa de pessoas como você. E me deu um abraço, sem eu falar nada.
nisso, eu tinha pedido Deus um sinal. Eu observo os sinais dele. Então, o Renato foi muito importante em toda a minha trajetória, continua sendo. E nesse mesmo dia, um dos atletas que estavam comigo na casa, ele era treinado por um pastor da Bahia. E esse pastor estava lá com atletas que iam competir. Não tinha chance dele encontrar com esse pastor, era zero, que a feira fica lotada. A gente encontrou ele na saída. Oi, irmão, não sei o quê, tudo bem? Como que você tá? Vamos comer alguma coisa? Vamos. Pegou, a gente foi todo mundo junto. Depois ele falou, posso fazer uma oração no apartamento de vocês? Pode. 4 pessoas, assim, mais ele. A gente entrou para uma sala, a sala do apartamento, a porta abriu todinha e um vento muito forte entrou. Nisso que ele começou a orar, a gente começou a orar em línguas. Aí tinha uma outra menina que foi onde ela aceitou Jesus. Foi uma coisa muito louca. E aquele dia eu senti que na hora que ele veio orar na minha cabeça, o Espírito Santo se manifestou e falou, hoje eu estou te tocando como eu nunca te toquei antes. Receba o meu batismo. E orava em línguas e falando que a partir dali minha vida mudaria. Então eu tive esse chamado muito forte ali. E tanto que, por mais que eu passei por várias coisas, né, e depois veio a compulsão veio por questões da pandemia. Porque até então eu já tinha algo para me apegar. Quando as academias fecharam, meu mundo caiu. Eu estava dependente. Eu ainda não me conhecia o suficiente. Ali eu só estava no meu pilar físico. Ainda faltava a mente e faltava o espírito. Então, aí foi o processo. A compulsão foi o meu processo. Que aí as academias fecharam, disparei a comer. Eu cheguei a comer 13 pedaços de pizza. 3 ovos de Páscoa desse tamanho. E eu comia descontrolado. Eu chegava perto do bolo assim, falei, vou perder tudo que eu conquistei. Você nem sentiu o sabor, né? Não, eu vou perder tudo que eu conquistei. Aí vinha aquela culpa. Eu saí da nutricionista, eu comia tanto de chocolate. Com aquela questão de compensação, sabe? E quando eu passei a me conhecer, fui fazer tratamento, eu falei, eu vou sair. Porque eu tinha certeza, por causa do chamado que eu tive lá atrás, que eu falei, eu não sei para onde Deus está me mandando, mas eu preciso me curar. E nisso, fui me conhecendo, as coisas foram fluindo. E eu lembro exatamente o dia que eu senti paz com a comida. A paz. E nisso foi, assim, transformador. Então, eu falo, a minha compulsão foi curada. Eu vou ser a nutricionista que eu vou pregar que ela tem cura. E que compulsão alimentar é falta de autoconhecimento, falta de Deus. Se você ainda está se alimentando mal, se você ainda está naquela fase que a comida está te dominando, é porque ela está sendo maior do que você, ela está sendo maior do que Deus. Então, para mim, tem cura. E é basicamente isso. Poxa, que relato emocionante, porque nessa história você percebe uma coisa que é sensacional, que mesmo nesse processo de você ter alcançado uma grande vitória e depois você ter experimentado uma grande queda, você continuou. E eu acredito que a característica preciosa entre pessoas vencedoras não é apenas o talento, o esforço, mas é recusar-se a desistir. Sim. Por mais que cheguem momentos em que, de fato, tudo diga que não. Por mais que cheguem vitórias, e, poxa, às vezes você vence e você está tão relaxado que você está vulnerável. Sim. E o golpe vem, você cai, você olha para cima e você diz, será que eu vou ter que subir tudo aquilo de novo? E isso me lembra a história de Sísifo, porque Sísifo olha para lá e ele fala, mas se eu levar aquela pedra de novo, e se eu perder peso de novo, e se eu ganhar dinheiro de novo, e se eu amar de novo, tudo vai acabar novamente? E aí o Camus, ele escreve, é preciso imaginar Sísifo feliz. Porque quando eu olho aquilo, o que você fez, que é progredir e levantar de novo, é se recusar a se entregar. E eu acredito nisso, que quando você se recusa a se dar por vencido, você entende que a vitória ela não vem, a vitória nasce. Porque o vencedor não é aquele que cruza a linha, o vencedor é aquele que se recusa a desistir. Então, parabéns. Eu tenho certeza que sua história vai inspirar muita gente. Já me inspirou. Obrigada. Eu nunca tinha contado isso pra ninguém. Só pessoas mais próximas. E eu falo, se não fosse isso, esse podcast não ia existir. Tenho certeza. Porque foi na minha busca de mim. Eu falei, caramba, as pessoas precisam saber como o mundo funciona. Como a gente pode se curar. Então, eu acredito exatamente em propósito como que você define. A dor que nos ensina, porque a gente precisa passar por esse caminho. Então, eu acredito que se as pessoas ficarem atentas àquilo que está doendo muito, àquilo que se repete, aquela dor que fica se repetindo, talvez ali esteja o maior chamado da vida dela. E que por não querer olhar, né, para essa dor com um sentido positivo ou com um olhar de que
tem algo a te ensinar, você nunca vai conseguir encontrar esse propósito. Mas se você conseguir olhar isso e abraçar que não é fácil, sua vida transforma. O pior dia da sua vida, o dia mais difícil, ele tem vida, ele tem cor, ele tem brilho. E você vê, eu não sei se aconteceu com você isso, eu vejo Deus toda hora. Ele confirma palavras, até com música Deus fala comigo. Se eu estiver passando por um dia muito difícil, a mesma música ela toca. Então eu aprendi a prestar atenção nesses detalhes. Sim. Minha ansiedade foi curada, pânico, eu tive problema com depressão também. E isso eu tô te falando por mais de 2 anos, desde que esse podcast existe, inclusive, que ele vai fazer 2 anos. Que a gente eu venho, né, trabalhando em cima dele tem 1 ano, mas o propósito nasceu em julho, quando eu cheguei em São Paulo. Porque eu vim no meio da minha dor, eu larguei tudo. E eu falei... E foi meu encontro quando eu cheguei aqui com Deus, porque era eu e ele, não tinha mais ninguém. Não tinha minha mãe, não tinha meu pai, perto de mim era eu e Deus. Eu precisava todos os dias me renovar e me reconciliar. E eu via ele em todos esses dias. Porque é impossível você querer ver Deus com barulho, né? É verdade. E eu vou dividir com você uma história sobre exatamente isso que você falou, até do seu pior dia, de você ver Deus em tudo. Eu lembro de um dia que eu acordei, era 5 horas da manhã, eu fui para a sacada da minha casa e lá eu estava pensando tanta coisa, sabe? Que eu ainda não tinha chego no lugar que eu deveria, que eu ainda não tinha feito meu potencial máximo, que eu poderia ganhar mais, que eu poderia fazer mais, que eu poderia ser melhor, tanto. E, pô, era 5 horas da manhã. E no meio de todos esses pensamentos e dessas cobranças, que também são estilos de comparação, eu escutei o barulho de uma sirene. E na hora que eu olhei, uma ambulância estava descendo a rua. Ali, Deus falou no meu coração, a pessoa que está ali dentro, a única coisa que ela quer é mais 1 minuto dessa vida que agora você nem está vendo que tem, sabe? E na hora que eu escutei aquele barulho daquela ambulância, eu falei assim, meu Deus, eu estou aqui me cobrando, me culpando, me exigindo, e eu nem agradeci porque eu estou vivo. E tem um cara ali dentro, uma mulher ali dentro, uma pessoa dentro da ambulância, que Deus lá sabe como é que essa pessoa tá, entendeu? Então, quando a gente desperta para isso, a gente tende a olhar aquilo que importa. E o que importa é o celular que você tem, a rede social, as curtidas que você tem. Basta cair isso daí que tudo acabou. Exato. Entendeu? Se você não tivesse rede social, quantos amigos você teria? Se não houvesse celular, quem iria procurar você? Se não houvesse WhatsApp, quem te mandaria uma carta? Entendeu? E quando você começa a entender isso, você volta à vida real. Então hoje existe uma projeção digital de uma vida inexistente. As pessoas acreditam que a vida delas é quem elas têm nas redes sociais, quem elas fingem ser, o tanto de amigo que segue. Não. É quem está de fato do seu lado. É a vida que você tem ali, é o seu fôlego de vida. Então naquele momento eu lembro que foi uma pancada. E ali eu falei assim, poxa, não é por esse caminho. Porque esse caminho faz muito mal, o caminho da comparação, o caminho da autocobrança, o caminho do autojulgamento, não. É preciso se cobrar no sentido de performar, mas não no sentido de achar que todo mundo é melhor que você. É preciso reconhecer o lugar que você está, reconhecer quem você é e principalmente suas pequenas vitórias, porque serão elas que vão te levar lá na frente. Sim, e agradecer todos os dias, né? O ato de agradecer muda tudo, transforma. E para você, o que significa gratidão? Qual a importância da gente agradecer, inclusive em dias difíceis? Porque é muito fácil a gente ser grato quando tá tudo lindo, quando a gente tá num relacionamento muito bom, quando a gente tá ganhando bem. Mas e naquele dia que você não tem ninguém do seu lado diante da situação que você está vivendo, que ninguém pode resolver o seu problema, apenas Deus? Por que ser grato em um dia difícil? Porque não são sobre dias difíceis e sobre dias fáceis. Não é sobre dias ruins e dias bons. É sobre uma vida. Eu sou escritor. E tem capítulo de alguns livros que não são bons. Mas o livro é excelente. Existem páginas que são péssimas. Mas o livro faz sentido. E quando você entende isso, na verdade a gratidão não está apenas associada ao momento, mas está associada a uma vida. Então, momentos ruins, fases ruins, momentos dolorosos, de perda, dano, sofrimento, separação,
angústias, naturalmente você não vai acordar e vai falar assim, Deus, obrigado por tudo isso. É mais fácil que você diga como Jó, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Mas a gratidão está em você reconhecer que não só é aquilo. Sim. E entender que aquilo vai te ensinar. Sim. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, ela falou assim para mim, amor, eu tô me sentindo triste. E como todo homem, você já quer resolver o problema. Você já tira o S do P. Isso é um trabalho para o super marido. Como eu posso resolver o seu problema em poucos minutos? Né? E ali eu falo muito sobre comunicação não violenta, né? Sobre a empatia. E quando alguém começa a falar com você, um dos princípios é você escutar e não falar nada. Fala nada, só escuta. Nós, homens, queremos resolver tudo, mas aqui vai um conselho para você que é homem. Sua esposa, sua namorada, sua noiva, sua amiga, sua mãe vai falar com você, passa um zíper na boca, só escuta. E ela falou assim para mim, eu tô triste. E eu não consigo me lembrar quando se tornou para mim um problema estar triste. E aquilo ali, eu falei assim, caraca, sensacional. Realmente. E ela falou assim, porque eu lembro em outros momentos que eu me senti triste. Só que esse momento que eu me senti triste foram momentos decisivos. Foram momentos que chaves viraram na minha cabeça, foram momentos em que eu tomei decisões diferentes. E eu não me lembro qual foi o momento em que eu me senti culpada por me sentir triste. Cara, aquilo me ensinou muito. Caramba. Porque hoje nós fazemos parte de uma geração do sorriso. E você precisa ser feliz a todo tempo, a todo momento, a toda hora, em todas as fotos. Não é assim. A tristeza acontece, mas a tristeza faz parte. E às vezes, Deus ele permite que essa tristeza venha para que você pare um pouco, respire um pouco e altere. Faça diferente. Mude algumas coisas. Reconheça-se. Então eu acredito que até a tristeza ela é motivo de gratidão, porque ela é educativa. E ainda que ela não vá te ensinar nada, é uma maneira de você estar vivo. Tem um poeta chamado Pedro Calderón de la Barca, que ele tem um poema que ele diz assim, né? Eu sei que, se para ser o homem escolher pudera, ninguém o papel quisera do sofrer e padecer. Todos queriam fazer o de mandar e reger, sem advertir e sem ver, que em ato tão singular, isso é para representar, ao invés de viver. De maneira resumida, para a linguagem de hoje, ele está dizendo assim, se as pessoas pudessem escolher um tipo de vida, todo mundo ia querer mandar ou interpretar. Ninguém ia querer sofrer. Uhum. E eles se esquecem que é no sofrimento que você é quem você é. A fama, o sucesso, o dinheiro, a glória, o poder, eles alteram drasticamente seu estado emocional e a sua autoimagem. Mas é na dor, é no sofrimento, é na tristeza, é quando o amigo não chega, é quando a curtida do Instagram não faz sentido, é quando o dinheiro na conta não altera, que você de fato sabe quem você é. E é preciso que você aprenda que você é aquilo independente do que você tem. Você não é o que você tem, você está com o que você tem. Você é quem você é. E aí a minha pergunta, quem você é? Perfeito, porque as pessoas estão confundindo muito, né, o ter com o ser. Eu conheço pessoas assim que, cara, estão realmente se perdendo por causa do ter, sabe? E que você olha e você fala, poxa, eu poderia ser uma pessoa tão incrível, né? Que a vida, ela acontece nisso, né? No ser. E a gente lembrar, me traz até aquele conceito, memento mori, né? Isso, memento mori. Você lembrar que você vai morrer. Exato. Você, todos os dias, você quer aproveitar, no sentido de, vou deixar alguma coisa. Eu tenho que ser bom, sabe? Eu tenho que fazer o bem. Fazer o bem é a vida, né? Basta você olhar a relação de um animal com o outro, sabe? Eu tenho 4 cachorrinhos e a forma que eles se conectam é muito bonitinho. Mas ali eu vejo vida, ali eu vejo o amor. Então, se a natureza me fala o tempo inteiro que eu preciso deixar o amor, será que eu estou deixando o amor? Diante os lugares que eu estou passando, porque eu até falei isso com o Thiago, tem muita gente também fingindo que é. Mas será que quando a câmera desliga, você é a mesma pessoa na padaria? Com a faxineira? Ou com outras pessoas que não vão te trazer um retorno aquisivo, ou um poder, like, uma imagem?
né? A gente se conscientizar disso, as pessoas se conscientizarem disso. Que aí você consegue entender quem eu sou quando eu não tenho nada, né? E isso é interessante porque é uma pergunta que a gente deve se fazer. Quando você vai embora, o que fica de você? Quando você vai embora da casa de alguém, o que fica de você? Quando você vai embora do emprego, quando você vai embora de um programa, quando você vai embora de um relacionamento, quando você vai embora, o que fica de você? Essa pergunta ela é importante para mim, porque no final ela vai ser a pergunta que vai ficar quando a gente for embora de verdade. Meu pai foi embora, não vai voltar. O que ficou dele? Acredito que quando a gente pensa assim, a gente deixa de ser tão egoísta, porque em primeiro lugar a gente sabe que um dia vai ser chamado o nosso nome. Em segundo lugar, a gente passa a ser mais consciente, porque nós só deixamos o que deixamos quando somos presentes. E se eu pudesse deixar alguma coisa para as pessoas que eu vou deixar de alguma maneira, eu queria deixar saudade. Sim. Porque a saudade, ela traz isso, né? Essa questão da mensagem, que é o que você faz. Porque quando a gente se coloca... Acho que é por isso que o se conhecer é muito importante. Porque só assim você consegue deixar algo bom no outro. E é tão bom quando você olha para uma pessoa... Poxa, essa pessoa me ensinou isso. Essa pessoa disse isso e mudou a minha vida. Mas a gente tem que estar com um olhar no nosso próximo, né? Também para que a gente consiga perceber isso. Esses pequenos detalhes... que tá tudo bem, porque a gente também tá vivendo uma sociedade que é tudo interesse, você não pode ser assim, porque senão vão passar a perna em você. Eu escutei muito na minha vida, você é muito boazinha, você vai se ferrar muito. Tá, tudo bem, me ferrei algumas vezes, mas o que eu ganhei é muito maior, sabe, como pessoa, mas também no ganhar de poder servir. Sim. Porque para mim é muito mais gratificante eu ver que eu pude mudar a vida de alguém do que se eu ganhar alguma coisa. Sabe? Não que bens materiais não sejam importantes, mas isso não é o que me motiva, né? Porque as pessoas também, elas confundem muito essa questão, que é o que você falou, do sucesso, do dinheiro. Para você, o que leva uma pessoa a se perder tanto quando ela fica muito bem financeiramente? Aí você vê a pessoa perder a essência dela por causa do dinheiro. E às vezes lá atrás essa pessoa era uma outra pessoa e o dinheiro, digamos, transformou essa pessoa. Eu acredito que o que muda nessas pessoas, que mudam tanto, porque ganham muito dinheiro, porque ficam muito famosas, ou porque às vezes receberam uma promoção, é porque elas se veem menor do que aquilo que elas ganharam. Uma vez conversando com um amigo meu, um homem de sucesso, um empresário de sucesso, muito rico, e na época eu falei assim, cara, você é um dos únicos caras que eu conheço que tem um carro esportivo importado, caro, e você não fica apostando. Ele olhou para mim e falou assim, sabe por quê? Porque se o meu carro aparece mais do que eu, significa que ele é mais importante do que eu. Significa que quem não é eu que tenho o carro, mas é o carro que tem a mim. E eu acredito que essas pessoas que se perdem é exatamente por isso. E talvez a outra pergunta é porque o que a gente faz para a gente não se perder? É usar as coisas, viver os momentos e amar as pessoas. Se você inverte a ordem, alguma coisa vai dar errado. Se você usa as pessoas, se você quer ter os momentos, e se você quer ser aquilo, as coisas vão dar errados. Então, quando você entende isso, as coisas passam a ser diferentes. Mas é muito complicado a pessoa escutar você. É muito complicado. Às vezes, Deus permite, então, que venha o sofrimento. E no sofrimento ela perca tudo. E perdendo tudo ela volta a ter noção de que ela construiu o que ela construiu. Não é porque ela tem o que ela tem. É porque ela é quem ela é. Afinal, aquilo que nós temos, que é nosso e é precioso, é a vida. Então eu acho que esse é o segredo. E infelizmente eu sei que talvez isso não mude o mundo. Mas talvez isso mudar alguém tenha significado. Porque é muito complicado, né? Às vezes é fácil a gente falar, eu sempre digo isso, né? É fácil você falar quando você não está vivendo. Agora, quando você está vivendo, é complicado, porque eu também entendo o outro lado, sabe, Cíntia? Sim. Você imagina, né? Tantas pessoas aí, pô, a pessoa às vezes não teve instrução emocional, não teve um ambiente estruturado,
não teve suporte socioafetivo e de repente a pessoa viraliza, fica famosa, todo mundo gosta dessa pessoa ou ama essa pessoa, é assim pra ela se iludir, entendeu? E aí depois passa a fama, o dinheiro vai embora, os amigos se afastam, ela cai ou não. Ou ela continua rica, ela continua famosa, mas ela é infeliz. E aí a pergunta é que tá. Porque a maior solidão não é aquela que você tá sozinho no seu quarto. A maior solidão é aquela que você tá acompanhado, é aquela que você tem muito dinheiro, é aquela que você tem tudo, porque agora você fala, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Antes de você pular da ponte, calma. Não é sobre ter tudo, mas é sobre ser. Independente de que você tenha ou não. Eu já conheci mais gente feliz que não tinha tanto do que gente feliz que tinha tanto. Eu também. E isso é muito legal. Nunca tinha escutado um contexto tão legal dentro disso, sabe? Porque precisa ter essas mensagens, porque se eu me coloco aqui a serviço do outro, você também se coloca nesse lugar, sabe? Eu acredito pelo fato das pessoas terem tido suas dores, né, no passado, elas também precisam ter o despertar de que, poxa, eu nunca parei de pensar por esse ponto. Não é à toa que a gente vê vários casos de suicídio com pessoas muito bem de vida para a sociedade, né? Então, olhar quem a gente é, que não é o dinheiro que controla quem você é. Onde muitos se perdem entre também a fama e o sucesso. Para você, o que é fama e o que é sucesso? Porque muitos buscam a fama e outros vivem em sucesso. Sim, sim. Eu acredito que a fama é a exposição, é o viralizar, é o ser notado. E a fama é passageira. Agora, o sucesso é mais importante. Porque sucesso não é o que você tem, sucesso é quem você se torna. Eu acredito que é isso. Se você conversar com os maiores empresários do Brasil, com exceção do Pablo Marçal... É o segundo, o Thiago falou. Todos quebraram, né? Assim, ele foi o único que não quebrou. Porque ele disse que o que quebra não é a empresa, é o empresário, né? Só que eu acredito que isso daí é um pensamento mais dele. E esses empresários, eles passaram por essas crises. E por que eles conseguiram dar a volta por cima? Eu conheço tanta gente que o cara teve uma curva, aí depois o cara alcançou uma meta e depois ele caiu pior do que ele estava e depois ele ficou melhor do que ele estava. É porque essas pessoas, em algum nível, começaram a tomar consciência de que o sucesso não é o quanto de dinheiro que ela acumula na conta, não é o tanto de funcionário que ela tem na empresa ou o tanto de seguidor que tem em rede social, mas é quem ela vai se tornando. Porque nesse processo de sucesso você vai se tornando mais sábio, você vai falando menos e ouvindo mais, você vai se relacionando muito mais por intensidade relacionado a compromisso do que propriamente aquilo que as pessoas podem oferecer. Então o sucesso é quem você se torna. Por isso você não desiste e por isso você nunca começa do zero. Eu tenho medo de começar do zero. Você nunca vai começar do zero. Porque aquilo que você passou lá atrás é instrução. Aquilo que você passou lá atrás é mapa da mina. Se você errou feio, parabéns. Agora você sabe o que não fazer. Experimenta fazer diferente. E você vai chegar muito mais longe. A fama passa. O sucesso fica. Perfeito. Para você, voltando ali na parte dos relacionamentos, eu vejo que tem muitas pessoas que passam, a gente passa, né, por esse processo de que sobre a dependência emocional. Certo. A pessoa entender que ela é uma dependente emocional e ela conseguir sair desse ciclo vicioso. Para você, qual é o melhor caminho e o que essa pessoa tem que entender para que ela consiga realmente sair desse ciclo, sabe? Eu recebi alguns comentários no TikTok através de um vídeo, tem pouco tempo, de muitas meninas, você também provavelmente recebe em massa isso, de como elas aceitam ser manipuladas, aceitam ficar por anos em alguns relacionamentos que elas reconhecem. Mas para você, qual o motivo de uma pessoa manter em um relacionamento abusivo, se manter, né, em um relacionamento abusivo, e como ela conseguiria sair dessa parte de eu entendo o que está acontecendo comigo, que eu sou uma dependente emocional, mas eu quero sair dessa dependência? Em primeiro lugar, as pessoas permanecem na dependência emocional porque não conseguem reagir. Seja por falta de informação, seja por falta de educação.
também seja por falta de força. A dependência emocional gera naquele dependente comportamentos que são danosos e que fazem a manutenção desse ciclo vicioso. E esse círculo vicioso acontece porque, dentro dessa dependência, tal qual a dependência química ou as outras ordens adictas, o dependente ele começa a quebrar as pontes de suporte com a sua rede de apoio. Então ele se afasta do pai, da mãe, do amigo, do parente, e agora ele se isolando. A única ponte que ele mantém intacta é a ponte que leva ele a quem o faz sofrer. Por isso, por mais que ele sofra, chega um momento que a única opção que ele tem é o seu algoz. E essa relação acaba se tornando doentia porque quem bate é também quem tenta curar. Quem te joga no poço é quem você espera que te tire de lá. Então esse círculo ele permanece, mas ele é quebrado através de uma decisão. O que eu costumo sempre responder, e mais do que isso, ensinar, e eu ensino isso dentro do Método FB, que é a nossa plataforma de inteligência emocional, a maior do Brasil, é que existe um protocolo para aquele que é dependente. Primeira coisa para você vencer essa dependência emocional, você não é dependente, você está. Você não é. Você está. O ser é eterno. Então, quando você diz eu sou dependente, é uma sentença. Quando você diz eu estou dependente, é uma fase. Vai passar. Primeiro ponto, você não é, você está. Segundo, DDH. D de dado, H. Decisão, disciplina e hábito. Vencer a dependência, primeiro, a decisão. A decisão não é uma escolha. Decisão é mudança de postura. Decisão é queimar os barcos. Decisão é apagar as fotos. Decisão é fazer a limpa no celular. Decisão é bloquear. Ah, Bulhões, é bloquear. Você não está na pele, por isso que você julga. Decisão é não voltar atrás. Disciplina, que é fazer a manutenção de hábitos que são positivos e vão fortalecer essa nova vida. Primeira coisa, ocupar a sua mente. Mente vazia, oficina do passado. Ocupe a sua mente com coisas que tragam 3 vitórias, pelo menos, e 3 vitórias diárias. Primeiro, uma vitória espiritual, porque a dependência está ligada à idolatria. Vitória espiritual, ore. Amanheça o seu dia de joelhos, busque a Deus, se conecte com Ele, porque aquilo que é impossível para os homens, para Ele é possível. Segundo, uma vitória física, porque nós estamos falando de emoções. Emoção é neuroquímica. Você precisa colocar o seu corpo em atividade para que ele esteja alinhado também com as suas emoções. A sua nova versão é construída a partir desse momento. Em terceiro lugar, você precisa de uma vitória mental. Leia um livro. Veja uma live, assista um podcast, coloque a sua mente, o seu corpo e o seu espírito em uma nova frequência, porque é exatamente a disciplina dessa nova frequência que vai desencadear esse H, que é o hábito. O hábito é a automação do comportamento. Então, quando você instala esse hábito, agora você desbloqueou uma nova versão. E essa nova versão não tem mais medo da antiga versão. Porque essa nova versão não é alguém que cortou só o cabelo. Não é alguém que perdeu alguns quilinhos. Não é alguém que fez uma nova tatuagem ou alguém que mudou a foto do perfil, não. Essa é uma pessoa, é um novo homem e uma nova mulher. Paulo escreve que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Quando você vence a dependência emocional, você não está vencendo apenas um sentimento por alguém. Você está se libertando. E ao se libertar, você se torna uma bandeira de esperança para inspirar as pessoas que estão ao seu redor, mostrando para elas que a vida não acaba quando um amor termina e que é possível se amar. Eu digo isso não como apenas um especialista, eu digo isso como um sobrevivente, porque eu já estive enterrado nesse cemitério e graças a Deus eu voltei à vida. E voltei à vida com uma mensagem. É possível. E com uma família maravilhosa, né? E aí, cara, poxa, assim, se for uma coisa que às vezes eu nem falo,
E às vezes eu não falava isso porque eu não queria usar isso como, sei lá, um apelo. Mas, poxa, sendo muito sincero contigo, assim, vendo a minha vida atual, não dá pra acreditar, sabe? Que um cara que não teve uma referência de sucesso na família, porque, pô, meus pais, eles nunca foram pais assim que passaram a imagem de se amar e tal, eles tinham muito conflitos, eram muito novos, aí meu pai morreu e tal, e aí eu desenvolvo essa dependência e durante anos da minha vida eu me torno dependente emocional, passo por diversas humilhações. E a dependência emocional não impacta apenas a vida afetiva, ela impacta outras vidas. Você se torna dependente de amigos e etc., crenças. E aí você vence isso, você se torna o líder de um movimento contra isso e você constrói uma família. E uma família onde há espaço para amor e onde há liberdade. Entendeu? Então, hoje, quando eu posto uma foto da minha família, tem muitas curtidas. E às vezes eu não gosto de postar, mas um dia eu entendi. E eu entendi que quando eu posto essa foto e todo mundo curte, não é apenas porque a galera gosta de família, mas é também para mostrar para essas pessoas que é possível. Poxa, lá na frente vai ter um cara, um homem de valor, que ele vai olhar para você como a mulher mais especial do mundo. É possível. E lá na frente vai ter uma mulher que ela vai olhar para você, ela vai valorizar você pelo homem que você é. E vocês vão ter um filho, você vai olhar para ele vai parecer ela e vai parecer um pouco você. E você vai mostrar para eles como é que se ama e como um relacionamento é saudável. E vai ser o cara ou a mulher que vai curar esse círculo de problemas ou essa maldição hereditária, você vai ser o primeiro a romper aquilo ali. Então, eu sei que para quem está no fundo do poço, falar para a pessoa, ali você vai ser feliz, pode ser uma falsa promessa, mas eu garanto a você que quando você toma a decisão de mudar, quando você adquire decisão, disciplina e hábito lá na frente, você vai ter uma história linda que você não faz nem ideia e você vai me agradecer. Você é um exemplo disso, né? Por isso que é muito Até importante. me esquentei. Você é um exemplo disso. Essa questão da família é muito importante você falar. Muito. Porque as pessoas, elas perderam também a noção da visualização. Muitas pessoas já estão tão desiludidas com o amor que elas nem visualizam mais. É verdade. Então, sim. talvez seja por isso que quando você posta uma foto com a sua filha, com a sua esposa, também voltamos para aquele versículo, né? Que o Senhor me traga à memória tudo aquilo que me traga a esperança. É verdade, então, você como um mentor entre, né, não só ali do relacionamento de casal, mas... E você viu as meninas lá, né? Eu vi, muito fofas. Nossa, e a gente é quero assim, conhecer mais, a gente é grudado sempre. Sempre, poxa. E aí tem coisas curiosas, porque são coisas que fazem um relacionamento dar certo. Poxa, o relacionamento não é só tesão, não é só presente, não é só carinho, não. O relacionamento é comunicação, é conversar com a pessoa que você gosta e escutá-la, é sentir prazer em conhecê-la e se permitir conhecer também. O relacionamento é criar piadas internas, é falar sobre coisas que só faz sentido no mundo de vocês. Hoje nós temos piadas internas em família. Então tem uma piadinha interna sobre um gatinho da minha mãe, que quem inventou foi minha filha. E quando a gente quer dar risada, ou a minha esposa, ou a minha filha que tem 2 anos, a gente fala do gato. Aí nós 3 sabemos o que é, a gente fica dando risada, os 3 ali na sala. Então é você criar histórias individuais que terão impactos coletivos. Porque eu acredito que a família ela é muito atacada também, de todos os lados, porque a família ela faz parte de uma estrutura de uma geração saudável. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu sei a diferença de pessoas que nasceram em um lar onde eram respeitadas, amadas e acolhidas. E eu sei a diferença de quem não nasceu nesses lugares. As crenças, os valores, entende? Então, talvez você não tenha vindo de uma família estruturada, acolhedora, segura e amorosa. E eu sinto muito. Mas uma família assim pode vir de você. Perfeito. E você como pai, o que você diria de 2 meninas? Para a menina, é muito importante essa figura paterna. Sim. E para você,
o que você diria para os pais dessa geração? Como se comportar diante dos seus filhos? Como ser um bom pai? Como passar valores para essas crianças? Que elas precisam entender que a vida é muito mais do que só ganhar presente. Muito mais do que só levar no parquinho também. Porque elas são o futuro, né, da próxima geração. Elas já são a nova geração. E a gente sabe que a gente está indo por um caminho como sociedade não tão legal. Mas eu acredito que também pais precisam se levantar para que a base seja fortificada, sabe? Então, eu acredito muito na sua mensagem, inclusive como pai, e para você, como ser um bom pai de meninas, de meninos independente, para que vocês possam crescer também em propósito. Essa pergunta é muito importante, porque sempre me falavam, eu buscava dar uma resposta que fazia sentido, uma resposta bonita, mas eu vou falar com o meu coração, porque eu sou um pai que perdeu um pai. Então eu sei do que eu estou falando. Uhum. Então, se eu posso dar um conselho para os pais, nunca permita que um celular seja mais presente que você. Nunca permita. Nunca permita. Porque vai chegar um dia que você vai olhar para trás e você vai ver essas fotos. E você pode se perguntar, onde é que eu estava esse tempo? Onde é que eu estava quando minha filhinha era pequena? Onde é que eu estava quando ela era tão fofinha? Onde é que eu estava? E às vezes você estava ali, só que você não estava ali. Nós fazemos parte de uma geração que os nossos pais nem sempre foram presentes porque precisavam trabalhar e sacrificar as horas para dar o que comer para a gente. Só que nós também vivemos uma geração de pais ausentes sentados ao lado do sofá. Nunca permita que um celular seja mais presente do que você. Tenha tempo de qualidade com as suas filhas, com os seus filhos. Você vai brincar com seu filho, pega o seu celular e joga longe. Não fica pensando nisso daqui, não. Tenha tempo de qualidade com ele. Tenha tempo de prazer, conversa, conta história, conta as suas histórias de infância. A criança adora ouvir história. Uma vez eu contei uma história para minha filha de um cachorro que me mordeu, chamado Sayeg. Agora esse cachorro não sai lá de casa porque ela só conta essa história. Então, divide isso, partilha isso, abraça, beija, sente cheiro, dá carinho, sabe? Porque, poxa, quando a gente morrer, Cíntia, a gente não vai sentir falta de quem não curtiu o nosso vídeo. Sim. Você não vai pensar em quem te xingou na internet. Uhum. Você não vai ficar pensando, poxa, mas se eu tivesse guardado aquele dinheiro... Aí você vai falar assim, meus filhos, minhas filhas. Então, seja presente. E um aviso. Não deixa seus filhos com quem você não conhece. Perfeito. E se for para ser mais sincero, não deixa seu filho com qualquer pessoa, sabe? Ah, é da família. Cara, escuta o que eu tô falando. Entendeu? Uhum. Porque, às vezes, um dia de vacilo pode significar uma vida inteira marcada. Sim. Entendeu? Quando a gente começa a falar sobre isso é impressionante, sabe, Cíntia? Porque das pessoas que eu comecei a conhecer, 60% sofreram algum tipo de abuso na infância. Tem demais. Entende? Então, não faça isso. Nunca troque. E, por último, nunca abandone seus filhos. Você não sabe o impacto que um pai ausente ele causa, a destruição psicológica que ele causa. E sabe, as consequências irreversíveis em muitos casos. Nunca abandone. Em casos de separação, infelizmente, existem. O que acabou ali foi um sentimento matrimonial. Quem se separa se torna ex-marido ou ex-mulher, mas nunca é ex-pai. Sim. E se comporte como pai. Porque tem muito pai que ele se separa, ele fala, mas a minha ex, eu fico mexido com ela. Seja homem ao ponto de entender que a partir do momento que acabou o relacionamento, agora você não tem mais espaço de ser ex-marido. Você é pai. Se posiciona como pai. Engole esse choramingo e foca no seu filho. E foca na sua filha. Porque lá na frente, quando eles crescerem, eles vão olhar para você. E eles não vão apenas sentir orgulho, mas eles serão gratos por ter tido um pai que os amou.
E vão ser um pedacinho de você também no mundo, né? Sim. E vão fazer isso com os filhos deles. Sim. E é assim que a gente consegue propagar uma geração curada. Antigamente, me doía tanto quando eu escutava de um filho, meu paizão. E não me doía por conta de falar assim, que chato, me doía, porque eu falei, eu queria tanto falar isso. Sim. Sabe? Mas hoje minha filha fala isso. Meu papaizinho, meu papaizão. Esses dias a gente estava dormindo, e ela gosta de dormir com a gente, né? Dorme no meio, e dorme e vira pro lado e pula. E aí eu acordo 5 horas, acordo muito cedo. E aí eu despertei, na hora que eu despertei, ela estava dormindo, com a mão na minha e fazendo carinho na minha mão. E naquele momento, eu não queria morrer. Mas se eu tivesse morrido, essa vida inteira teria valido a pena. Muito mais do que prêmios que eu ganhei, muito mais do que matérias, muito mais do que dinheiro, muito mais que tudo. Porque, na real, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E quando a gente leva uma vida que vale a pena ter sido vivida, o que importa é isso. Porque você vai saber que você se foi, mas você ficou. E o que você levou durante toda a sua história não foi apenas patrimônio financeiro, foi o patrimônio emocional. E esse ninguém pode tirar de você. E é um respeito à vida, né? A existência é aquele que nos deu a graça de estar aqui todos os dias. Que a gente está aqui para exatamente isso, né? As outras coisas são merecimento, né? É uma recompensa, mas o sentido é esse. O amor, o plantar, o entregar, o transformar uma geração. Sim. Né? E, infelizmente, nosso horário está acabando. Mas já? Já. Que pena. Não quero, Abner. O terceiro episódio. Mas, antes de tudo, quero que você deixe uma pergunta para a próxima convidada, que é a Elaine Eurives. E algo que faça sentido para você e para que a gente possa estar espalhando essa mensagem, o propósito, e que a gente tenha essa troca. Muito bom. Então, vou deixar a primeira pergunta aqui, né, para Elaine, também já parabenizando ela pelo excelente trabalho que ela faz. E a pergunta, Elaine, para você é: quando você se for, o que você quer deixar? Muito bom, adorei, obrigada. E tem uma para eu responder aí, não tem? Tem. Cadê a pergunta, Abner? Meu público já está acostumado que eu sou assim, Tem um fone, Abner. né? Tem um Meu fone aí. público já está meio acostumado comigo. Será que tem um fone? Ou eles vão passar aqui a pergunta? Tem fone aqui? Depois a gente edita essa parte. Vocês estão com fone aí? Não, né? Cadê o fone? Eu tô procurando o fone. Eu acho que o fone não tá aqui dentro, não. Depois a gente faz essa... Tá tudo bem. Tá todo mundo em casa, o público também tá em casa, o Abner tá em casa. É o que tem. Aí aqui eu conecto aonde, Abner? Não, eu quero que todo mundo conheça o Abner, que fica falando no meu ouvido aqui, ó, gente, ó. Isso é bacana, hein, Abner? É um brand legal pra você, de verdade, mano. É tipo o Santos lá do SBT. Ô, Santos. Inclusive, eu vou gravar no podcast dele na segunda-feira. Que legal. Salada? Não é o do Salada, não. É o do outro. É o... Depois eu te falo, vou te mostrar. Vou colocar aí, a gente já vê. Fechou. Gostou? Amei. Vamos ver qual que era a pergunta. Que eu esqueci. Foi semana passada. Você escuta também ou só eu? Obrigada por me lembrar. Estou no podcast. Será que vai passar aqui? Onde é que passa? Acho que ele vai, não sei se vai... É que é um quadro Ele vai novo pro também, vídeo. aí você tá se adaptando, né? Mas é um quadro muito bacana. Legal, né? Eu ainda tô adaptando. Não, é bacana, porque você consegue conectar os muito os legal. convidados e também criar uma marca pessoal. Sim, é legal, né? Foi eles que me deram a ideia. Gratidão ao Abner. Roda a vinheta, Abner. Podcast por assinatura. Mandem direct e falem com o Abner. Cri. Eu ainda também tô acostumando com gravado, é engraçado. Muda um pouco. Você se sente mais tranquila ou você fica mais tensa? Muito mais tranquilo. Né? Muito mais tranquilo. Nossa. Outra pessoa.
Você vai... É o hábito, né? Você vai fazer... Mas, assim, tem coisas que... Mas depende muito, sabe? Igual, eu sou muito sensível, né? Mas nunca tinha chorado em podcast e tudo. Até mesmo pela prática e tudo. Foi muito engraçado. Eu esperava me emocionar, assim, de verdade, né? Pra mostrar pras pessoas... Tipo, um podcast que viriam falar de alguma coisa que eu passei, no sentido de algumas dores que eu falo, né? Que eu passei por elas. O podcast que eu chorei foi com o Marcelo Toledo, que é do G4, Educação, empresário. Cara, então assim, quando as coisas, Deus vem, tipo, na hora que tocou de uma forma que ali, sabe, até a energia mudou. Incrível. Falei, caramba. Que é justamente isso, são pessoas que passam pelo processo, mas que estão ali firme no propósito, sabe? Igual hoje pra mim, assim, eu sinto Deus nitidamente aqui. Não, foi muito especial. E tinha que ser hoje. Sim, eu tava pensando hoje. nisso o tempo todo. Foi muito bacana, muito bacana. E eu falei coisas que eu nunca falei, pô. Que legal. Sobre família, né? Sobre a minha filhinha. Foi a primeira vez que eu falei sobre... Que legal. Que Incrível. bom. E eu acho que é um propósito lindo, sabe? E às vezes eu sinto quando a mensagem é direcionada. Essa da filha foi... Tipo, fale pros pais e tal. Mais um despertar. Isso vai chegar em muita gente. Isso tá chegando em mim, sabia? Procure os pais que querem falar. E cada vez mais. Depois me diga como é que é a sua relação com os seus pais, Cíntia. Sim. Ao vivo? Ao vivo não tá ao vivo. Eu acho que o Abel tá gravando isso tudo aí, que depois ele vai fazer Agora você perguntou, eu vou ficar curioso. Ou ele vai fazer bastidores. Peraí. Oi? Tá. Vou responder então, né? Tá arrumando lá. Assim, eu sou filha de pais separados. Meu pai é um paizão, eu sou filha única. Então veio um processo. Meu pai sabe que eu já falei várias vezes isso. Então, eles separaram ali com 12 anos. Meu pai sempre foi o meu porto seguro de tudo. Então, ele sempre também deixou muito claro o cuidado que ele tinha comigo e tudo. Só que eu fui crescendo, as coisas foram mudando. Porque eu também não podia ser o molde dele. Então, a gente teve esse problema, que foi bem complicado. Que te falo que não deve ter nem um ano. Deve ter um ano que as coisas melhoraram muito. Que eu existia um caminho que era diferente do dele, do que ele trilhou. Mas para que eu entendesse, eu precisei entender que antes dele ser meu pai, ele foi um filho. Sabe? Teve uma vida muito dura. Meu pai também foi criado em favela do Rio de Janeiro. Então, com 14 anos, ele já tomava conta de 2 bares, revólver na cabeça, com bandido. Então, muito medo. Então, quando ele conquistou tudo que ele conquistou, ele também tem muito aquela questão de segurança. Aí você ressignifica. Em vez de eu ficar aqui atacando, sabe? Tudo bem, tem uma personalidade forte, mas quando eu percebi que a minha forma de me comunicar estava errada, a relação mudou. Porque eu desperto no outro a questão de estou te escutando. Né? Agora, com minha mãe é maravilhoso. Minha mãe me apoia em tudo. Meu pai hoje também me apoia muito, sabe? Mas, meu pai também me apoia muito. E é isso. Mas, assim, foi bem complicado eu soltar essa crença, porque isso foi a virada de chave da minha vida. Porque eu soltei. Você é o que eu quero ser, você precisa... Oi. Oi? Tá. Vou fazer a chamada da pergunta. Tá. Eu pergunto pra ele a pergunta, é isso? Tá. Tu pode falar, tipo assim... Tem um quadro no nosso programa muito especial que o convidado anterior faz uma pergunta para você e tem uma nossa convidada especial que o programa dela, se você não assistiu, tá disponível, que também já... Perfeito aí, ó. O Abner, viu? A galera assistiu outro, né? O Abner é isso aí mesmo. Atenção. Muito bom. Pode. Marcos Bulhões, temos um quadro muito especial que é onde o convidado deixa uma pergunta para o convidado que virá e você também vai responder do convidado anterior.
que aí também, que foi o Rafael Taiano, que é um político, falou muito de espiritualidade, inclusive está disponível no canal, que foi um episódio muito especial. E queria que você deixasse essa mensagem para a Elaine Eurives, que está vindo, e que eu acho que essa conexão faz com que a gente enraize muito mais o nosso propósito, porque eu acredito que todos nós estamos conectados de alguma forma. Show. Conta comigo. Agora você tem que perguntar, né? Se puder, uma pergunta para o próximo convidado. Não tá, a gente não está escutando, Abner. Responder. O que você tem feito Abner. na sua vida para impactar o mundo? Abner. Vocês não estão ainda? Não. Se depois tem jeito, né? Tu já pensou Vocês estão se ouvindo? Não tô Não. ouvindo nada, na verdade. Tu já pensou em convidar teu pai? Já. No Comecei dia a pensar. tipo um podcast Dia dos Pais? Já. E ele falou que vai. Caraca. Meu pai, ele passou no concurso público muito cedo. Agora sim, Abner. Vocês dois estão ouvindo? Sim. Agora? Não, eu não tô ouvindo Bulhões, não. Eu tô Você tá ouvindo minha voz? Tá ouvindo Tô. alguma coisa? Não. Não, mas tá ouvindo pelo... Não, tô ouvindo pelo... Eu não tô ouvindo, não. Então ele passou em concurso público. Agora eu tô. Nossa, agora... Aí até você fala, puxa, poderia... Poderia Mas ter aí sido. não ia ficar asteric. Tá ouvindo agora, né? Aham. Você vai entender agora a mágica do gravado, que isso aí tudo é só cortar. Tá tudo bem. Eu tô aqui, tá hora falando, meu Deus. Entender, ó, eu vou cortar já direto pra pergunta, depois a gente já volta pra reação dele. Tá, então peraí. Eu vou direcionar pra ele a pergunta, vou falar do convidado, pá. Não, isso aí já foi. Aí agora Tá. eu só vou jogar direto A pergunta e eu depois Tá, volto, eu fico mas calada, né? só Tá na vou hora de passar ficar o vídeo. calada. Ele é maravilhoso. Obrigado. Rafa, deixa agora, se você puder, uma pergunta para o próximo convidado, para que ele possa responder. O que você tem feito na sua vida para impactar o mundo? Olha, direto e pergunta boa, hein? Respondendo pro Rafa, eu tenho feito o melhor que eu posso, com o melhor que eu tenho, sempre buscando condições melhores para fazer melhor. Porque quem me chamou não merece o mínimo. Perfeito. Vai tirando, Rafa. Você tá achando o quê, meu mano? Aqui é São Paulo, tio. Adorei. Tamo junto, Rafa. Um abraço. A da Elaine já foi, né, Abner? Mas se precisar, eu refaço. Ele se faz de quiser. novo? Tá, então vou encerrar, tá? Faz uma chamadinha pra galera se inscrever no canal, curtir. Primeiro eu vou te agradecer. Aí tira, A gente, né? eu não tô... Ou não? Ai, vamos seguir. Vamos A embora. vida vai tocando. Tá. Bulhões, estamos encerrando, mas queria te agradecer do fundo do meu coração mais uma vez por você estar presente. Se você está aqui depois de um ano, é porque o propósito ele é real, ele existe, mas você existe na minha vida há muito tempo, desde a época que eu estava lá na minha bolha e eu lia os seus textos no Facebook. Então, hoje ter você aqui significa que valeu muito a pena lutar por aquela Cíntia lá de trás e que a sua mensagem ela realmente tem poder. Não pelos números do seu Instagram, mas pela pessoa que eu sou hoje, pela pessoa que eu venho me tornando, porque eu quero ser uma pessoa cada vez melhor. E quando eu olho para você, eu vejo nitidamente o amor de Deus. E são pessoas como você que o mundo precisa. Não porque não é sobre o Bulhões ser um ser humano incrível, porque você se permite que Deus habite em você, mas pela mensagem que você se dispõe todos os dias a manifestar para o mundo, a ajudar, a amar, a acolher. Porque o que você tem é muito real, é muito nobre, uma pessoa não se perder e estar cada vez melhor também dentro do que você faz. Então, para mim, ter você hoje na minha vida é muito a certeza de que Ele está aqui. Então, ter os meus que sabem de quem eles são, para mim, é a maior resposta, é a maior força. Você não sabe a força que esse episódio está trazendo para Cíntia, como respostas de várias questões. Mas muito obrigada e que possamos ainda seguir muito juntos em propósito, porque eu acredito muito, muito na sua mensagem e que você continue
trilhando esse caminho, que você deixe seu legado na sua família, nas suas filhas, na sua mulher e por todas aquelas vidas que precisam se despertar. Porque eu sei a paixão que você faz e é nítido. Porque a gente sabe quando sai do coração. Então, muito obrigada mais uma vez por estar presente na minha vida em tantos anos e hoje em um projeto que é o meu propósito de vida que eu encontrei. Muito obrigado pelo convite, pela amizade. Saiba que é recíproco, né? E é um prazer, é uma alegria enorme. A primeira oportunidade foi muito especial, está disponível no seu canal para a galera assistir. Essa segunda vez também foi ainda mais especial e que possamos marcar já uma próxima, né, que seja breve e, sobretudo, conte com as minhas orações, conte com o meu apoio, o apoio da minha família, porque aquilo que Deus tem para a sua vida é só o começo, eu tenho certeza. Amém. Vamos juntos. Obrigada a todos vocês que acompanharam. Se puder, se inscrevam no canal. É muito importante pra gente, a gente continuar espalhando a mensagem. Tem outro episódio do Bulhões também aqui, se vocês procurarem, que é muito especial. E eu tenho certeza que a gente pôde transformar pelo menos um pouquinho na vida de vocês. Então já valeu a pena estar aqui. Sigam o Bulhões nas redes sociais, que é @MarcosBulhões, né? Isso. O meu é @podlifecast. E muito obrigada mais uma vez por cada vida que está aqui presente, que é o que eu sempre falo em direct, que eu troco ideia com todo mundo e que é sobre vidas. Então, se uma vida foi transformada, seguir isso aqui é muito mais do que uma vontade pessoal. É sobre Deus. Então, muito obrigada. Beijo, beijo.